Olá, meu nome é Lucas Gabriel Dorff e eu faço parte do grupo B, composto pelo Bruno César Hermes e pelo João Pedro Carvalho dos Santos. E nós escolhemos como tema cerâmicas com propriedades magnéticas. As ferritas, elas são um tipo de cerâmica que possuem essa propriedade magnética devido aos óxidos ferromagnéticos presentes em sua composição, que criam uma indução magnética espontânea com a ausência de um campo magnético externo. As ferritas elas podem ser divididas de acordo com as suas estruturas cristalinas, que são do tipo espinélio, granada e hexagonal. A estrutura cristalina de espinélio possui fórmula química MeF2O4, onde o M ele é representado por um metal divalente, podendo ser o íon de magnésio mais 2, íon de ferro mais 2, dentre outras opções. E a estrutura cristalina tem simetria cúbica. Já do tipo granada, possui fórmula química R3, ferro 5O12, onde o R é um cátion trivalente de terra rara, e a sua estrutura cristalina também tem simetria cúbica. Por sua vez, a estrutura cristalina do tipo hexagonal, que é o maior dentre os outros dois grupos, são constituídos de óxidos de ferro, oxigênio e algum outro metal, e são obtidos através da mistura desses óxidos de ferro com outros óxidos na forma de pó. Esses metais têm vasta aplicação como magnetos permanentes. Um exemplo deles seria a hexaferrita de bário, que possui uma alta coercividade, aplicabilidade em altas frequências, uma grande resistência ao calor e à corrosão. Por esses motivos, eles são altamente empregados em circuitos eletrônicos ou componentes eletrônicos. Olá, sou o João e quando se tratam de processos de fabricação e de produção das ferritas, o que vai determinar as propriedades magnéticas são esses elementos: a dimensão do grão, a região de contorno do grão, a porosidade, a densidade, as impurezas, as fases constituintes e a estrutura da célula unitária dessas cerâmicas. Sendo assim, existem diversas técnicas para alcançar a fabricação desejada das ferritas, e aqui eu vou falar sobre 6 das principais. Primeiro, o método cerâmico trata da mistura mecânica de óxidos e ou carbonatos do metal com auxílio de moinhos e com posterior tratamento térmico em elevadas temperaturas. Esse é uma das mais antigas e difundidas técnicas de fabricação. A seguir, nós temos a coprecipitação, que ocorre através da precipitação simultânea de um componente normalmente solúvel com um macrocomponente da mesma solução pela formação de cristais mistos. Os três modos em que ocorre a precipitação simultânea são a adsorção, a oclusão e a inclusão. O citrato percussor permite a obtenção da ferrita com estequiometria precisa, através da síntese de um composto precursor, no qual os reagentes estão presentes na estequiometria desejada. Sob o aquecimento, o precursor se decompõe e assim formando a ferrita. Já a moagem de alta energia, que é um método que vem em crescente, é realizada no moinho de esferas pela moagem do material no estado sólido, na qual resulta em modificação na superfície das partículas, e isso em um alto grau de desordem estrutural para o material cerâmico, obtendo assim uma estrutura extremamente fina, numa escala que é nanométrica. Por último, o método por combustão se baseia na reação redox, que é exotérmica e acontece entre o nitrato metálico e o combustível. Agora, a seguir, o Bruno vai tratar das propriedades e aplicações dessas cerâmicas magnéticas. Bom, sobre propriedades e aplicações, as ferritas elas apresentam algumas propriedades que são muito diferentes de outros metais magnéticos. Uma dessas diferenças é que a ferrita ela possui indução de saturação menor e alta resistividade, quando comparada a metais magnéticos, como por exemplo, ligas de níquel-ferro ou sílica-ferro. Bom, sobre a saturação. A saturação magnética ela é o estado alcançado quando um aumento na aplicação externa de um campo magnético ele não pode aumentar a magnetização do material adicionalmente. Assim, a indução magnética ou densidade de fluxo é limitada. Sobre a resistividade. É que a resistividade elétrica, no caso, ela é uma medida da oposição de um material ao fluxo da corrente elétrica. Portanto,
Quanto mais baixa for a resistividade, mais facilmente o material ele permite a passagem de uma carga elétrica. Sobre a aplicação. O rápido crescimento em pesquisas sobre o uso de ferritas para frequências elevadas, ele foi ocasionado pela demanda em telecomunicação e dispositivos eletrônicos. As maiores aplicações das ferritas, elas incluem núcleos magnéticos para indutores e transformadores, os quais são utilizados ferritas espinélicas para usos acima de 200 MHz e hexagonais, de 200 a 800 MHz. Magnetos permanentes, que aí é uma ferrita hexagonal uniaxial, e dispositivos micro-ondas, que são tanto espinélicas ou granadas. Dispositivos magnetos ópticos, em forma de granada, e transdutores eletromecânicos, que são espinélicas. Bom, em muitas dessas aplicações, utiliza-se preferencialmente uma alta resistividade para minimizar as perdas dielétricas, onde os átomos de oxigênio seriam os responsáveis pela alta resistividade da rede do cristal. As ferritas de manganês, por sua vez, elas pertencem a um grupo de materiais de ferritas macias, caracterizadas por elevada permeabilidade magnética e baixas perdas. Estes são amplamente utilizados em diversas aplicações, tais como chips de memória de computador, mídia de gravação magnética, fabricação de bobina de radiofrequência, haste de antenas e engenharia eletrônica em geral.